Ana estava sentada em seu quarto, o olhar perdido na janela. A luz do fim da tarde entrava suave, mas ela mal percebia. Havia muito tempo que sua mente vagava por lugares distantes. Sentia-se presa ao casamento com Luiz, um homem trabalhador e dedicado, sim, mas que não oferecia a ela o que mais desejava: emoção, aventura e luxo. Para ela, viver com Luiz era como estar em uma prisão confortável, mas estéril. Luiz, no entanto, parecia alheio à frustração crescente de Ana. Ele chegava do trabalho todos os dias, cansado, mas sorridente, pronto para contar sobre seu dia e ouvir como tinha sido dela. Para ele, estar com Ana e a filha, Lia, era motivo suficiente para ser feliz. Luiz acreditava que a estabilidade e o amor que oferecia bastavam. Nessa noite, ele entrou em casa cheio de energia, segurando uma sacola. Ana! Chamou ele, empolgado. Trouxe algo especial para você. Ana olhou para ele com um meio sorriso, mas seus olhos estavam sem brilho. O que é? Perguntou, sem muita animação. Ele tirou da sacola um livro sobre destinos turísticos, com fotos de cidades e praias exóticas. Sei que você sempre fala que queria conhecer o mundo. Pensei que poderíamos planejar uma viagem, só nós dois. Que tal? Ela deu uma risadinha sem graça e balançou a cabeça. Luiz, isso é muito fofo, mas uma viagem não vai mudar nada. Ana fechou o livro, jogando-o de volta na mesa. É bonito, mas eu quero mais que um passeio. Luiz ficou sem jeito, tentando entender. Eu só queria que você se sentisse feliz. Estamos indo bem, não estamos? Temos tudo o que precisamos. Você tem tudo o que precisa, cortou Ana, impaciente. Eu, por outro lado, sinto que estou presa. Esse casamento me sufoca. Aquela foi a primeira vez que Luiz ouviu Ana falar com tamanha frieza sobre o casamento. Sentiu um aperto no peito e a tristeza estampou seu rosto. Mas, em vez de discutir, apenas abaixou a cabeça. Lia, que observava a conversa do corredor, sentiu um frio na barriga. Ela tinha apenas 17 anos, mas era perceptiva. Sabia que os pais estavam distantes e entendia que havia algo de errado. Por mais que tentasse ignorar, o incômodo daquelas palavras de Ana ecoou na sua mente. Os dias passaram, e Ana ficava cada vez mais distante. Ela começou a sair mais, alegando reuniões de trabalho e eventos sociais, coisas que Luiz, ingênuo, acreditava serem verdadeiras. Cada desculpa parecia plausível para ele, mas para Lia, cada vez mais se tornava uma peça do quebra-cabeça. Durante um desses eventos, Ana conheceu Mateus, um empresário charmoso e bem-sucedido, com quem trocou olhares e sorrisos insinuantes. Em questão de minutos, estavam conversando como velhos amigos. Mateus era tudo o que Luiz não era: confiante, rico, e sabia exatamente o que dizer para encantá-la. Você é uma mulher diferente, Ana, disse ele, de forma sedutora. Merece mais do que uma vida comum. Ela sorriu, sentindo-se envaidecida e, ao mesmo tempo, tentada. E o que você me ofereceria de diferente, Mateus? Provocou ela. Apenas tudo o que você merece. Ele segurou sua mão, e Ana sentiu um arrepio, um fogo que há muito não sentia com Luiz. Nos dias seguintes, Ana começou a encontrar Mateus em segredo. Ela justificava suas ausências em casa dizendo que eram reuniões a trabalho, mas seus olhos denunciavam a mudança. Ela se sentia viva novamente, desejada, e aquele sentimento começou a consumir seus pensamentos. Luiz, por sua vez, continuava tentando agradá-la, sem entender o que estava perdendo. Em uma dessas noites, ele a esperava ansioso para o jantar, mas Ana avisou que chegaria à tarde. Lia, que estava na sala de jantar com ele, observava o pai com empatia. Sentia que a situação estava saindo de controle. Papai, está tudo bem entre você e a mamãe? Perguntou ela, tentando disfarçar a preocupação. Luiz suspirou, fingindo um sorriso.
Sua mãe anda ocupada, só isso. Ela é uma mulher incrível, sabe? Sempre com projetos e ambições. Lia percebeu a tentativa do pai de tranquilizá-la, mas sabia que ele também estava se enganando. E, por dentro, ela sentia a angústia de que algo estava errado. Certa noite, Ana chegou em casa com um brilho nos olhos que há muito Lia não via. Ela estava radiante, mas não era pela família. Parecia viver em outro mundo. Assim que entrou, se apressou para o quarto, sem nem perceber o olhar de desconfiança que a filha lhe lançava. Mais tarde, Lia a confrontou no quarto. Mãe, o que está acontecendo? Você nunca está em casa, e quando está, age como se nós nem estivéssemos aqui. Ana, pega de surpresa, hesitou, mas logo se recuperou. Lia, eu tenho meus compromissos. Não espere que eu esteja disponível o tempo todo. Você é muito jovem para entender. Lia, porém, insistiu, sentindo-se frustrada e magoada. Você não entende, mãe. Não se trata de compromissos, parece que você não quer estar aqui. Parece que nossa família não importa mais para você. Ana olhou para a filha, e por um momento, quase disse a verdade. Mas, em vez disso, deu um sorriso vazio. Não seja dramática, Lia. Eu estou aqui, não estou. Com o passar dos dias, Ana e Mateus se encontravam cada vez mais, e a ligação entre eles se intensificava. Ele a incentivava a largar tudo e viver uma vida verdadeira, ao lado dele. Ana, que há muito sonhava com uma vida diferente, começou a cogitar a ideia de abandonar Luiz e a vida que construíram juntos. Em uma de suas conversas, Mateus a pressionou. Quanto tempo mais você vai viver essa mentira, Ana? Disse ele, com um sorriso provocativo. Você merece mais, lembra? Eu estou aqui, e tudo o que precisa fazer é decidir. Ana olhou para ele, dividida entre o medo e o desejo. E a minha família? Hesitou ela, pela primeira vez pensando nas consequências. Sua família? Mateus sorriu de forma irônica. Eles vão entender. Você precisa ser feliz, e eu sou o único que pode lhe dar o que quer. Essas palavras ecoaram em sua mente. Aquela noite foi o começo de uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Naquela mesma noite, enquanto Lia se recolhia em seu quarto, sentiu uma necessidade urgente de agir. O comportamento da mãe, as mentiras, os sorrisos falsos, tudo indicava que havia algo muito errado. Decidida, ela sussurrou para si mesma. Eu preciso descobrir o que está acontecendo e proteger o papai. Esse foi o ponto de partida para a jornada de Lia em busca da verdade, uma verdade que exporia segredos, destruiria relações e alteraria suas vidas para sempre. A inquietação de Lia aumentava a cada dia. A mudança no comportamento de Ana e a ausência frequente da mãe haviam criado uma distância insuportável entre elas. Para Lia, a falta de explicações e o distanciamento emocional eram sinais de algo profundo e perturbador, e ela não conseguia mais ignorá-los. Naquela manhã, ao descer para o café, encontrou seu pai sentado à mesa, pensativo. Luiz estava mergulhado em seus próprios pensamentos, sem perceber a expressão de preocupação da filha. Pai, você já pensou que talvez a mamãe esteja escondendo alguma coisa de nós? Perguntou Lia, tentando parecer casual. Luiz ergueu os olhos, surpreso. O que quer dizer com isso, Lia? Sua mãe está apenas ocupada. Ela sempre foi uma mulher determinada. Lia assentiu, mas sentiu a necessidade de esclarecer o que realmente estava vendo. Não é só isso, pai. Ela não é mais a mesma, ela mal fala com a gente. Parece que está sempre em outro lugar. Ele respirou fundo, claramente desconfortável. Luiz confiava plenamente em Ana e nunca havia considerado que sua esposa pudesse estar escondendo algo. Olha, filha, às vezes as pessoas mudam um pouco, especialmente quando tem muita coisa na cabeça. Talvez sua mãe esteja passando por uma fase, e nós temos que ser compreensivos. Por dentro, Lia se entristecia ao ver o pai tão vulnerável,
tão disposto a aceitar desculpas e justificativas que, para ela, já não faziam sentido. Ela decidiu que precisava agir, mesmo que aquilo trouxesse consequências difíceis. Naquela tarde, Lia viu a oportunidade de investigar um pouco mais. Ana havia deixado o celular em cima da mesa antes de sair apressada para mais uma reunião de trabalho. O aparelho parecia a solução para os mistérios que rondavam sua mãe. Ela hesitou, sentindo o peso da invasão, mas uma voz interna dizia que aquilo era necessário. Tomou coragem e desbloqueou o aparelho, sentindo o coração acelerar. Deslizando pela tela, encontrou uma conversa de mensagens que a deixou gelada. Lá estavam as provas de um relacionamento com um homem chamado Mateus. Eram mensagens carinhosas e apaixonadas, palavras que sua mãe nunca mais dirigiu ao pai. Não vejo a hora de te ver, Mateus, sinto falta de você, Lia havia, com um nó na garganta. Ela se sentiu traída, não apenas por Ana, mas por tudo aquilo que acreditava que sua família representava. No fundo, desejava estar enganada, mas as palavras na tela não deixavam dúvidas. Não pode ser, murmurou Lia, sentindo o peso da descoberta. Naquele instante, Ana entrou em casa. Lia, tomada pelo susto, desligou o celular e o colocou rapidamente no lugar. Sua mãe entrou no ambiente sem perceber a movimentação, os olhos distraídos e o rosto com uma expressão sonhadora. Lia. Está tudo bem? Perguntou Ana, com um semblante leve, ainda imersa nos pensamentos de sua outra vida. Lia forçou um sorriso, mas algo em seu olhar atraía. Sim, mãe. Só estava pensando no quanto as coisas mudaram. Ana olhou de forma enigmática, mas não disse nada. Passou direto para o quarto, como se a conversa fosse irrelevante. E para Lia, aquilo foi um golpe final. Sua mãe parecia indiferente ao que eles sentiam, talvez estivesse mesmo vivendo em uma realidade paralela onde ela e seu pai não eram mais importantes. Nos dias que se seguiram, Lia passou a observar sua mãe com mais atenção, cada vez mais convicta de que não poderia ignorar a situação. Na escola, durante as aulas, sua mente vagava entre as lembranças de como sua família costumava ser e o medo do que eles estavam se tornando. Certa noite, enquanto Luiz assistia televisão na sala, Lia se sentou ao lado dele, procurando conforto. Pai, eu sei que você quer acreditar que está tudo bem, mas acho que precisamos conversar de verdade sobre a mamãe, disse ela, com a voz trêmula. Luiz a olhou, confuso. Você continua preocupada com isso, Lia? Ele deu um sorriso suave, tentando tranquilizá-la. Sei que parece que as coisas estão um pouco estranhas, mas isso acontece em qualquer casamento. Ela balançou a cabeça, insistindo. Não, pai. Eu vi algumas coisas, vi mensagens dela com outra pessoa. Ela está mentindo para nós. A expressão de Luiz mudou instantaneamente. Seu rosto, que momentos antes estava sereno, agora mostrava uma mistura de choque e descrença. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse processando as palavras da filha. Mensagens? Que tipo de mensagens, Lia? Ela está com outro homem, pai. Lia respirou fundo, reunindo coragem para dizer. Vi as mensagens no celular dela. Ela tem um caso com um tal de Mateus. O mundo de Luiz pareceu desmoronar naquele instante. Sentiu-se incapaz de falar, com um peso imenso sobre os ombros. Nunca havia imaginado que algo assim pudesse acontecer, especialmente com Ana, com quem compartilhava a vida há tantos anos. Eu não posso acreditar nisso, murmurou ele, a voz falhando. Naquela noite, Luiz se isolou no quarto, o peso da traição começando a se tornar insuportável. Passou horas revendo cada detalhe dos últimos meses, cada atitude de Ana que antes ele não havia questionado. A ficha começava a cair. Do lado de fora, Lia esperava, preocupada com o pai. Sabia que ele estava sofrendo, mas também acreditava que a verdade era necessária, por mais dolorosa que fosse. Na manhã seguinte, Luiz decidiu confrontar Ana. Assim que ela entrou na cozinha, ele respirou fundo e foi direto ao ponto. Ana,
Temos que conversar. Ela olhou para ele com surpresa, tentando esconder o nervosismo. O que houve, Luiz? Por que essa cara tão séria? Ele fitou os olhos dela, buscando qualquer traço de arrependimento ou culpa. Eu sei sobre o Mateus, Ana. Lia viu as mensagens, e agora, não tem mais como esconder. Ana hesitou, a expressão fria e controlada dando lugar a um breve momento de pânico. Tentou balbuciar algo, mas as palavras não saíam com a mesma segurança de antes. Luiz, eu posso explicar. Não era para você descobrir assim. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Não era para eu descobrir? É isso que você tem a dizer? Quantos anos jogados fora, eu confiei em você. Faria qualquer coisa para te ver feliz. Ana, aos poucos, foi recuperando a compostura. Estava claro que as desculpas não surtiriam efeito e, em vez disso, decidiu encarar com um tom mais desafiador. Luiz, não adianta fingir que estamos bem. Eu não posso mais viver nessa rotina, me sinto sufocada. Preciso de mais do que você pode oferecer. Ele a encarou, sentindo o coração apertar. E nosso casamento, Ana? E Lia? Você está disposta a destruir tudo isso por alguém que mal conhece? Ana deu um meio sorriso, quase debochado. Não se trata só de Mateus, Luiz. Se trata de mim. De como eu quero viver. Cansei de ser a esposa que você acha que eu devo ser. Luiz se afastou, arrasado. Ali, percebeu que Ana havia feito sua escolha e que ela não incluía ele nem Lia. Após essa discussão, a dinâmica em casa tornou-se insustentável. Ana, já sem esconder sua intenção de seguir com o relacionamento com Mateus, evitava qualquer conversa prolongada com Luiz e mantinha-se distante de Lia. Para Lia, essa indiferença só reforçava a necessidade de proteger o pai. Com o coração partido, mas decidido a seguir adiante, Luiz começou a repensar sua vida, agora sabendo que o que tinha com Ana nunca mais seria o mesmo. A partir dali, os laços de confiança foram rompidos, e a relação que sustentava a família estava fragmentada. A semente do confronto final estava plantada, e Luiz, embora magoado, sabia que precisaria de forças para enfrentar o futuro e, principalmente, reconstruir seu mundo sem Ana. Depois da discussão reveladora entre Ana e Luiz, um silêncio desconfortável tomou conta da casa. Luiz passou a dormir no sofá, enquanto Ana já não fazia questão de esconder seus planos. Ela saía quase todas as noites e retornava cada vez mais tarde, se distanciando completamente da vida que um dia construíram. Lia sentia o peso da situação em cada detalhe. A casa, antes cheia de momentos compartilhados, agora era fria e vazia. Ao chegar da escola, encontrou o pai sentado à mesa, a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. Pai, você está bem? Perguntou ela, com um misto de tristeza e preocupação. Luiz ergueu o olhar, forçando um sorriso. Ah, minha filha, estou tentando, sabe? É difícil aceitar que sua mãe tenha feito essa escolha. Ele fez uma pausa, suspirando. Eu daria tudo para mudar as coisas, mas acho que, por mais que eu tente, ela já tomou sua decisão. Lia se aproximou, colocando a mão sobre a dele. Eu estou aqui com você, pai. Vamos superar isso juntos. Não precisamos dela para sermos felizes. Luiz olhou para a filha, tocado pela determinação dela. Lia havia se tornado uma espécie de âncora, dando-lhe forças para enfrentar a tristeza e o vazio. Naquela noite, o inevitável aconteceu. Ana anunciou que sairia de casa. Enquanto arrumava algumas malas, Luiz, Lia e ela trocavam olhares de despedida. Luiz tentava manter a compostura, mas era visível o sofrimento em seu rosto. Lia, por sua vez, oscilava entre a raiva e a tristeza. Era como se a mãe tivesse escolhido partir sem nenhum remorso. Vou viver com Mateus por um tempo, disse Ana, enquanto fechava o zíper de uma mala. Preciso de um espaço para ser quem eu realmente sou. Luiz balançou a cabeça, incrédulo. E Lia, Ana?
Você está deixando a nossa filha como se ela fosse um detalhe nessa história. Ana hesitou por um segundo, mas logo retomou sua postura fria. Lia é forte, Luiz. Ela vai entender. No fundo, é melhor que ela também aprenda a ser independente. Lia, que até então observava a cena em silêncio, não conseguiu mais conter a frustração. Independente? Você está me deixando, mãe. Não faz sentido você dizer que isso é para o meu bem. Ana evitou o olhar da filha e pegou a última mala. Espero que você um dia entenda, Lia. Talvez seja difícil agora, mas um dia você verá que eu fiz o que era melhor para mim. Lia revirou os olhos, sentindo o coração apertar. Tudo é sobre você, não é? Nunca pensei que você fosse capaz de nos abandonar assim. Ana não respondeu. Pegou as malas e saiu pela porta, deixando pai e filha sozinhos. O som da porta se fechando ecoou pela casa, como uma despedida definitiva de uma vida que não existia mais. Nos dias seguintes, Luiz e Lia passaram a adaptar-se à nova realidade. Luiz tentava manter uma rotina para evitar que Lia fosse afetada ainda mais pelo caos emocional. Contudo, era difícil esconder a dor. Lia ouvia o pai chorar baixinho durante a madrugada, e aquilo fazia com que seu próprio coração doesse ainda mais. Certa manhã, Lia encontrou Luiz em silêncio, observando antigas fotos de família. Pai, acho que devíamos tirar essas fotos, sugeriu ela, tentando aliviar o sofrimento. Ele suspirou, balançando a cabeça. Talvez seja melhor deixar algumas coisas no passado. Lia pegou uma das fotos e a observou por um instante. Era uma foto dela, ainda criança, entre o pai e a mãe. Naquele momento, ela compreendeu que a profundidade da dor que sentia não era só pela partida de Ana, mas pelo sentimento de traição, pelo abandono de quem ela imaginava que estaria ao seu lado para sempre. Uma noite, Lia estava terminando um trabalho da escola quando ouviu o pai atender o telefone com voz baixa e cansada. Ela percebeu que a ligação parecia desconfortável, e após desligar, ele olhou para Lia, abatido. Era sua mãe. Ela quer que você vá passar o fim de semana com ela e Mateus. Lia sentiu o sangue ferver. Com ela e ele? Lia perguntou, revoltada. Luiz assentiu, claramente desgostoso com a situação. Ela quer manter o relacionamento com você, Lia. Apesar de tudo, talvez seja bom dar uma chance. Lia, porém, não queria aceitar. Não posso acreditar que ela realmente acha que eu vou agir como se nada tivesse acontecido. Luísa olhou com uma mistura de tristeza e compreensão. Eu sei, filha. Sei que é difícil. Mas, mesmo que eu esteja magoado, ainda acho que ela merece uma chance de ser sua mãe. Lia balançou a cabeça, inconformada, mas concordou em pensar sobre o assunto. A ferida estava aberta demais para cicatrizar com um simples pedido de desculpas ou uma tentativa de reconciliação. Aos poucos, Luiz e Lia começaram a encontrar novos caminhos para reconstruir a vida. Ele se inscreveu em atividades comunitárias e redescobriu antigos hobbies, tentando seguir em frente. Por influência de Lia, começou a frequentar um grupo de apoio para pais em situação semelhante. Era a forma que encontrou para lidar com a dor sem que ela dominasse completamente sua vida. Acho que nunca imaginei que fosse me encontrar numa situação dessas, falando sobre o fim de um casamento que pensei que duraria para sempre, ele disse, durante uma das sessões do grupo. Lia, que o acompanhava de vez em quando, sorriu levemente para o pai, satisfeita em vê-lo falar sobre seus sentimentos. Sabia que, embora a ferida ainda estivesse fresca, ele começava a encontrar maneiras de se curar. Um dia, Ana reapareceu na casa, sem avisar. Lia estava no quarto e desceu ao ouvir as vozes na sala. Luiz, eu preciso resolver algumas questões pendentes, Ana disse, em tom firme. Luiz suspirou, cansado de ouvir justificativas. Questões pendentes? Você abandonou tudo aqui, Ana. Agora volta como se ainda tivesse algo para dizer. Ana balançou a cabeça, tentando manter a postura. Eu sei que as coisas foram difíceis,
mas quero poder dividir o tempo com Lia. Não sei se você entende o que fez, Ana, Luiz disse, a voz carregada de mágoa. Não foi só uma questão de partir, você destruiu nossa confiança, nosso lar. Lia observava a cena, vendo o conflito nos olhos do pai. Sentia a dor dele, e sabia que, apesar de tudo, ele ainda nutria sentimentos por Ana. Porém, para ela, a visão da mãe era uma lembrança constante da traição e da decepção. Quando Ana se aproximou, tentando falar diretamente com a filha, Lia ergueu a mão. Não precisa, mãe. Eu já entendi tudo o que tinha para entender. Você fez sua escolha. E eu também vou fazer a minha. Ana olhou para a filha, sem conseguir responder. Percebeu que Lia havia amadurecido de forma inesperada, assumindo uma postura forte e decidida. Com a mãe ausente e o pai encontrando formas de se reerguer, Lia também decidiu que precisava construir sua própria trajetória. Voltou a focar nos estudos e nos próprios sonhos, agora com mais determinação do que nunca. À medida que o tempo passava, Luiz e Lia seguiram construindo uma nova vida, ainda que com cicatrizes do passado. O distanciamento de Ana deixou marcas profundas, mas a proximidade entre pai e filha se fortaleceu, e eles começaram a formar uma nova rotina, cheia de companheirismo e apoio mútuo. Luiz, determinado a seguir em frente, aceitou que nem todos os finais são felizes, mas que podem abrir novos caminhos. Ao lado de Lia, ele encontrou forças para transformar o que restou do amor e da esperança em uma nova família, reconstruída sobre os alicerces da lealdade e do afeto verdadeiro. Com o passar dos meses, a casa foi tomando uma nova forma. Luiz, decidido a seguir em frente, começou a redecorar o ambiente para que deixasse de ser um lembrete do passado. Ele pintou as paredes de cores mais vivas e eliminou quase todas as fotos antigas, substituindo-as por quadros e novas lembranças que ele e Lia criavam juntos. Lia, por sua vez, canalizou a dor da separação para se dedicar aos estudos e a novas atividades. Ela queria transformar aquela dor em algo positivo e, para isso, começou a frequentar aulas de artes e praticar corrida pela manhã. Essa nova rotina a fazia sentir-se forte e preparada para qualquer situação. Uma tarde, após o trabalho, Luiz encontrou Lia na mesa da cozinha, concentrada em uma pilha de livros de psicologia e desenvolvimento pessoal. Está estudando muito, hein? Comentou Luiz, com um sorriso cansado. Lia ergueu os olhos e deu de ombros. Acho que estou redescobrindo o que quero fazer, pai. Quero entender mais sobre as pessoas, sabe? Talvez um dia eu possa ajudar famílias a lidarem com crises como a nossa. Ele a olhou, surpreso e orgulhoso. Você tem uma maturidade incrível para a sua idade, Lia. Eu admiro muito isso. Quando tinha a sua idade, eu não sabia nem metade das coisas que você já entende. Lia sorriu, um sorriso sincero e cheio de esperança. Acho que essa situação, por mais difícil que tenha sido, me ensinou muito. E eu quero usar isso para o bem. Na mesma semana, Luiz decidiu buscar mais apoio emocional para lidar com a mudança. Ele se inscreveu em um curso de autoconhecimento promovido por um centro comunitário local. O curso era conduzido por pessoas que já haviam passado por experiências semelhantes e oferecia ferramentas para enfrentar o luto e a dor emocional de forma saudável. Uma noite, após uma sessão de grupo, ele contou para Lia o quanto aquilo estava ajudando. Sabe, Lia, esses encontros me fazem ver que não estamos sozinhos em nossa dor. Existem outras pessoas que já passaram por isso, e ouvir suas histórias me ajuda a entender melhor o que eu sinto. Lia se aproximou e o abraçou com ternura. Que bom que está fazendo bem para você, pai. Eu só quero que você seja feliz. Luiz apertou a filha com força, sentindo a conexão inquebrável que tinham construído. Eu sou feliz, Lia. Porque eu tenho você. Com a convivência cada vez mais próxima, Luiz e Lia começaram a fazer planos de viagens e atividades que sempre quiseram experimentar. Eles passaram a valorizar cada instante juntos, dedicando finais de semana a aventuras simples e marcantes, como acampar em praias próximas, explorar trilhas e até mesmo aprender a cozinhar pratos diferentes.
Durante uma das viagens, ao observar a paisagem da montanha que tinham acabado de escalar, Lia confidenciou algo ao pai. Sabe, pai, às vezes sinto que nunca vou conseguir perdoar a mamãe pelo que fez. Não só a você, mas a mim também. Luiz olhou para a filha com um semblante compreensivo. Lia, o perdão é um processo longo. E você não precisa forçar nada. O importante é que você não deixe a mágoa dominar seu coração. A vida é mais do que as falhas dos outros. Ela suspirou, absorvendo aquelas palavras. Eu sei, pai. E eu vou tentar seguir em frente. Um mês depois, uma mudança inesperada surgiu no caminho de Lia. Durante uma de suas corridas matinais, ela se distraiu e acabou esbarrando em um rapaz que corria na direção oposta. Ele era alto, com cabelos castanhos desalinhados e um sorriso amigável. Desculpa, eu estava distraído, disse ele, rindo enquanto a ajudava a se levantar. Lia também riu, um pouco sem jeito. Sem problemas. Acho que eu também estava no mundo da lua. O rapaz estendeu a mão. Eu sou Rafael, prazer em conhecer você. Lia respondeu, apertando a mão dele. A partir daquele encontro casual, Lia e Rafael começaram a se encontrar nas corridas. Eles passaram a correr juntos todos os dias, e pouco a pouco, Lia sentiu o peso do passado se dissolver em meio à leveza que Rafael trazia. Uma tarde, ao voltar para casa depois de uma longa conversa com Rafael, Lia encontrou o pai na cozinha. Pai, você precisa conhecer o Rafael. Acho que ele está me ajudando a ver as coisas de uma forma mais leve. Luiz sorriu, satisfeito em ver a filha se abrir para uma nova amizade. Se ele faz bem para você, já tem a minha aprovação. Enquanto Lia redescobria o gosto pela vida ao lado de Rafael, Luiz também fazia novos amigos e começou a considerar a ideia de encontrar alguém especial. Embora a dor da traição ainda estivesse presente, ele sentia que, com o tempo e o apoio da filha, estava finalmente se libertando do passado. No entanto, uma noite, o telefone de Lia tocou. Era Ana, e Lia não conseguia entender por que a mãe estava ligando depois de tanto tempo. Lia é a sua mãe. Posso falar com você? Disse Ana, com uma voz hesitante e um pouco nervosa. Lia permaneceu em silêncio por alguns segundos, e então respondeu de forma contida. Sim, mãe, pode falar. Eu sei que você está magoada comigo e não espero que você me perdoe de imediato. Só queria que soubesse que eu sinto muito por tudo. Lia ouviu as palavras da mãe com um misto de raiva e tristeza. Mãe, começou Lia, com a voz embargada. Eu queria muito te perdoar, mas você nos deixou. Você deixou meu pai e eu de um jeito que foi muito cruel. Ana ficou em silêncio, e então, em um tom melancólico, confessou. Eu sei, Lia. Fiz escolhas que machucaram vocês, e eu entendo se você nunca mais quiser falar comigo. Só quero que saiba que eu realmente sinto muito. Lia respirou fundo, sentindo o peso daquela conversa. Ela sabia que a mágoa não sumiria da noite para o dia, mas percebeu que talvez, com o tempo, pudesse ao menos aceitar aquele pedido de desculpas. Dias depois, Lia contou para o pai sobre a ligação da mãe. Luísa ouviu com paciência, sentindo um leve aperto no peito. Você acha que eu deveria perdoá-la, pai? Perguntou Lia, insegura. Luiz colocou a mão no ombro da filha. O perdão é um presente que damos a nós mesmos, Lia. Não é para os outros, é para que possamos viver em paz. Se um dia você sentir que está pronta para perdoar, faça isso por você. Lia sorriu, agradecida pelos conselhos sábios do pai. Ela sabia que o caminho do perdão ainda seria longo, mas pelo menos agora entendia que ele era possível. Com o tempo, Lia foi se abrindo cada vez mais para Rafael, e logo a amizade se transformou em algo mais. Luiz também percebeu que, apesar de todas as decepções do passado, ainda existia esperança para ele em uma nova relação.
Embora não soubesse ao certo onde isso levaria, ele estava pronto para seguir em frente e construir um futuro cheio de paz e alegria ao lado de sua filha e de qualquer nova oportunidade que o destino lhe reservasse. Juntos, pai e filha aprenderam que, embora as feridas fossem profundas, o amor que compartilhavam era suficiente para curar e reconstruir. Com o passar das semanas, a vida de Luiz e Lia parecia seguir um novo curso. No entanto, o telefone tocou uma tarde, trazendo uma onda de ansiedade para Luiz. Era a Ana. Ele hesitou por um momento, mas decidiu atender. Luiz? A voz dela soou hesitante do outro lado. Eu gostaria de conversar com você. Luiz respirou fundo. Ele não estava pronto para isso, mas sabia que um dia a conversa teria que acontecer. Sobre o que, Ana? Perguntou ele, tentando manter a calma. Eu quero falar sobre Lia. E sobre nós. Não temos mais nós, Ana. Você fez suas escolhas, respondeu ele, sentindo a raiva e a mágoa ressurgirem. Ana suspirou, e Luiz podia sentir a frustração dela. Eu sei que errei. Mas eu quero tentar recuperar a relação com Lia. Estou tentando mudar. Mudar? Depois de tudo? Luiz sentiu a incredulidade tomando conta dele. Você acha que é tão simples assim? Ana ficou em silêncio, e a tensão entre eles parecia palpável. Após alguns momentos, ela falou. Por favor, Luiz. Eu só quero uma chance de explicar para Lia o que aconteceu. Eu sinto que posso melhorar as coisas. Luiz hesitou. Ele queria proteger a filha de mais dor, mas também sabia que, por mais que a dor estivesse presente, Lia merecia decidir por si mesma. Deixe-me pensar. Não prometo nada, ele disse, antes de desligar. Mais tarde, Luiz encontrou Lia na cozinha, preparando um lanche saudável. Oi, pai. Como foi seu dia? Ela perguntou, com um sorriso que iluminou o ambiente. Ele hesitou antes de responder. Ana ligou para mim hoje. Lia parou de cortar os vegetais e olhou para o pai, com uma expressão de curiosidade e preocupação. E o que ela queria? Ela quer conversar com você. Acha que devo dar uma chance a ela? Lia franziu a testa e cruzou os braços. Sério? Depois de tudo? Você acha que eu deveria? Luiz suspirou, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei, Lia. Mas eu acho que você tem o direito de ouvir o que ela tem a dizer. Não é justo que a decisão sobre a sua vida seja tomada por mim. E se ela tentar manipular tudo de novo? A voz de Lia ficou mais intensa. Não quero me sentir pressionada. Você não precisa fazer nada que não queira. Mas, se decidir ouvir, esteja preparada. A escolha é sua, Luiz respondeu, tentando oferecer apoio sem pressioná-la. Lia ficou em silêncio, processando o que o pai disse. Vou pensar sobre isso, pai. Mas eu não prometo nada. Nos dias seguintes, Lia refletiu sobre a conversa. Enquanto isso, Rafael começou a se tornar uma parte importante de sua vida. Durante um passeio no parque, eles se sentaram em um banco, e Rafael notou que Lia estava pensativa. O que está pegando? Você parece distante, ele disse, preocupado. É minha mãe. Ela ligou para o meu pai e quer conversar comigo. Eu não sei se devo fazer isso, Lia confessou, olhando para o chão. Rafael a encorajou a abrir o coração. Você já pensou no que quer? O que sente? Lia respirou fundo. Às vezes, sinto raiva e outras vezes sinto pena dela. Acha que isso é normal? Rafael sorriu suavemente. Eu acho que tudo que você sente é normal. A dor não desaparece da noite para o dia, e aceitar isso é um passo importante. Ela olhou para ele, admirando sua compreensão. Obrigada, Rafael. Você sempre sabe o que dizer. Ele sorriu,
E Lia percebeu que era com ele que queria compartilhar suas emoções, suas inseguranças e suas conquistas. Finalmente, Lia decidiu que estava pronta para ouvir a mãe. Ela contou a Luiz sobre sua decisão. Eu vou me encontrar com a mamãe, pai. Sinto que preciso disso, mesmo que doa. Luiz assentiu, sabendo que essa era a escolha certa para Lia. Apenas lembre-se de que você não precisa se comprometer com nada que não queira. Seja firme, e confie em seus sentimentos. Naquele dia marcado, Lia estava nervosa. Ao entrar no café onde havia combinado de se encontrar com Ana, seu coração batia forte. Ela viu a mãe em uma mesa, com um olhar ansioso e um pouco triste. Oi, Lia, Ana disse. Ao vê-la se aproximar, Lia se sentou, mantendo a postura firme. Oi, mãe. O que você queria falar? Ana respirou fundo, tentando controlar a emoção. Eu queria que você soubesse que estou me esforçando para mudar. Para me tornar uma pessoa melhor, não só para mim, mas também para você e seu pai. Você fez escolhas que magoaram a gente, mãe. Como eu posso acreditar que você realmente mudou? Perguntou Lia, com a voz tremendo, mas decidida. Eu sei que não posso pedir desculpas e esperar que tudo seja perdoado. Mas eu realmente quero tentar. Eu errei, e isso me consumiu, Ana respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lia sentiu um conflito interno, entre a raiva e a empatia. É difícil, mãe. Eu não sei se posso te perdoar. Mas se você está disposta a mudar, talvez eu possa ouvir o que tem a dizer. Ana sorriu, emocionada. Obrigada, Lia. Eu prometo que vou me esforçar. Vamos dar um passo de cada vez. Conforme a conversa avançava, Lia começou a se abrir para Ana, compartilhando seus sentimentos de dor e confusão. Ana, por sua vez, confessou seus erros e como a relação dela com Luiz havia sido baseada em expectativas que nunca foram correspondidas. Eu estava tão focada em querer uma vida diferente que não percebi o quanto estava magoando vocês. A ambição me cegou, Ana admitiu. Lia ouviu, ainda reticente, mas com um novo entendimento do que havia levado sua mãe a cometer aquelas escolhas. Embora houvesse muito a ser curado, Lia percebeu que o diálogo aberto poderia ser um começo. Enquanto isso, em casa, Luiz aguardava ansiosamente notícias. Ele sabia que a conversa poderia ser um passo importante para Lia, mas não sabia se isso significava que ela estava pronta para perdoar Ana. A espera era angustiante. Lia e Ana terminaram o encontro com um abraço tímido. Para Lia, aquele momento não significava que tudo estava resolvido, mas era um pequeno passo na direção certa. Naquela noite, ela voltou para casa sentindo-se um pouco mais leve, com a esperança de que, um dia, pudesse reconstruir a relação com a mãe. Ao mesmo tempo, Luiz refletia sobre a importância do perdão e como ele também precisava lidar com seu próprio coração ferido. Ele sabia que a jornada de cura não era simples, mas estava disposto a dar os passos necessários para que a família pudesse se reerguer, juntos. O amor que ainda existia entre pai e filha se tornava cada vez mais forte, e Luiz estava determinado a ajudar Lia a encontrar a paz que ela tanto precisava. Com as cicatrizes do passado, eles poderiam finalmente começar a escrever um novo capítulo, cheio de esperança e renovação. A história apresentada reflete as nuances de dor e cura que surgem em momentos de traição e perda, mostrando o impacto profundo que uma separação pode ter em uma família. Ao final, tanto o pai quanto o filho encontram novas forças para seguir em frente. Luiz descobre que, embora sua confiança tenha sido abalada, ele é capaz de reconstruir sua vida e até considerar novas possibilidades de relacionamento. Lia, por outro lado, enxerga que sua própria cura passa pelo entendimento e pela compaixão, ainda que isso não signifique, necessariamente, reconciliar-se completamente com a mãe. O apoio mútuo entre pai e filha fortalece ambos, mostrando que, apesar das perdas, o amor e a resiliência são capazes de preencher os vazios deixados pela dor. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva.
Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!